Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo uma ilustração de um personagem que a gente criou alguns dias atrás. Enquanto eu dou algumas dicas na hora de vocês fazerem suas ilustrações. Então se você gosta de arte, já deixa o seu joinha aqui embaixo. E se não for inscrito, se inscreve no canal para você não perder mais vídeos como este daqui no futuro. Agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom pessoal, estamos aqui no nosso Photoshop para a gente fazer mais um dos nossos Daily Draws. E o Daily Draw de hoje, como eu já falei para vocês, é uma ilustração de um personagem que a gente criou um tempo atrás. E depois, quando eu tava olhando mais esse personagem, eu fiquei pensando que ele parecia muito com o tio do Miles Morales no filme do Miles Morales. Acho que é o Gatuno o nome do personagem, se eu não me engano, só que um gatuno vermelho ao invés de ser roxo, que é a cor original do personagem. Eu achei isso muito engraçado porque realmente ficou bem parecido. E hoje eu quero conversar com vocês sobre ilustrações. Como que a gente faz para otimizar o nosso tempo na hora de fazer uma ilustração. Agora que eu tô desenhando todos os dias, eu tô pegando alguns macetes bem legais que normalmente eu não prestava muita atenção, porque eu nunca fui de fazer coisas finalizadas em um único dia. Eu tinha o costume de fazer meus desenhos diários, inclusive isso me ensinou muito. Super recomendo vocês também terem um hábito de desenhar todos os dias, isso realmente faz a diferença, mas diferentemente de antigamente, agora eu tô começando a finalizar essas coisas em um dia. Então a ilustração de hoje, por exemplo, ela foi feita e finalizada em um único dia, assim como eu também já cheguei a fazer algumas ilustrações finalizadas também nos dias anteriores. A ilustração que eu mais me recordo nesses 10 dias que a gente já tá fazendo esse desafio foi a ilustração da mulherzinha que tem uma mão especial, uma mão que brilha. Ela eu também fiz em um dia. E nessa ilustração de hoje eu já aprendi algumas coisas que eu não repeti e que eu tinha feito nessa primeira versão. E a primeira e mais gritante delas foi cenário. Eu tava com muita dificuldade naquele primeiro cenário, porque eu tava tendo que lidar não só com o personagem, mas com o cenário também. E já que a gente tá fazendo só em um dia, a gente acaba não tendo tanto tempo assim de sobra para poder fazer aquele cenáriozão bolado. Então nesse daqui de hoje, o que eu fiz foi administrar melhor esses tempos. Eu usei mais do meu tempo para focar no personagem, e na hora de fazer o cenário eu usei uma soft brush para fazer meio que um degradê no fundo, fazendo uma área mais clara e uma área mais escura, e isso já serviu perfeitamente para o meu cenário. Eu não precisava de mais coisa. Eu até poderia colocar uma ou outra coisa ali, colocar uma árvore, colocar uma chuva, uma cidade, colocar algumas coisas, né, para preencher, para não ficar somente um degradê. Mas eu senti que o degradê ele fez exatamente aquilo que eu precisava, que era mais preencher aquele fundo, aquele espaço em vazio, para que não fosse muito estranho, né, ter só o personagem com esse fundo flat de uma cor só. E eu achei isso muito interessante, porque eu acabei conseguindo fazer muitas coisas que eu queria produzir nesse personagem, e o resultado final ficou super bacana. Eu gostei demais de como que esse personagem ficou em só um dia trabalhando, né? Foi mais ou menos 3 horas que eu usei para fazer essa ilustração que vocês estão vendo, e foram 3 horas de tempo super bem gastos, super bem otimizados. E uma coisa também que eu quero deixar para vocês, que é uma dica super valiosa que eu aprendi com o tempo fazendo várias e várias ilustrações, é que a coisa mais importante quando você for fazer os personagens que vocês quiserem é fazer os materiais muito bens. Esse personagem eu fiz umas coisas bem legais quando eu tava criando ele. Eu fiz questão de fazer diferentes texturas nesse personagem. O braço dele é metálico, a vestimenta vermelha que ele usa é meio que um colante, então ele reflete um pouco mais de luz do que normalmente os materiais que você vai ver. E você também tem a capa, que essa sim é meio que um couro normal, que não vai
refletir tanta luz. Isso é fundamental, porque agora, na hora da gente fazer uma ilustração, a gente pode gastar esse tempo de uma maneira muito mais precisa. Então vocês vão ver que eu gastei bastante do meu tempo para renderizar esses materiais. Renderizar é a palavra que a gente usa na hora de finalizar esses materiais, dar realmente cara para esses materiais, fazer com que o metal realmente pareça um metal e não pareça, sei lá, couro, por exemplo, ou qualquer outro material que não seja metal. Então eu diria que o processo dessa ilustração começou até antes, né? Quando eu fui fazer esse personagem, eu fiz questão de deixar ele bonitão, do jeito que ele tem que ser, com os materiais todos bem definidos, com o visual também super bem definido. Eu quase que não fiz alterações do concept original que a gente fez em um dos nossos vídeos anterior, que caso você não tenha visto, o link vai estar aqui em cima. E eu acho que vocês perceberam, mas o setup foi super simples também desse personagem, né? Eu praticamente não fiz uma line art, eu fiz ali umas linhas, mas elas eram tão simples que eram só para poder conter a pintura. E isso também foi de caso pensado, porque uma coisa que eu percebi é que as line arts que eu faço para os meus desenhos, elas são mais para segurar a pintura. Normalmente eu nem uso essas line arts na versão final, e inclusive eu tô até curioso, me conta aqui nos comentários se você deixa a line art no final, porque eu realmente não tenho esse costume e eu tenho a curiosidade de saber se vocês usam line ou não para fazer os desenhos de vocês. Mas nesse daqui eu usei a line praticamente só de enfeite, porque depois eu já meio que taquei cor, eu juntei todas as camadas e a line art desapareceu, mas isso foi fundamental, galera, porque eu sabendo que eu ia fazer uma pintura desse personagem, eu gastei praticamente todo o meu tempo focado nisso. A line art era realmente só para eu conseguir consolidar a minha ideia ali no Canva. E depois que eu já tinha toda a minha ideia, eu já sabia o que eu ia fazer, como que ia ser a pose do personagem, que normalmente é a parte mais difícil na hora de fazer uma ilustração, eu já comecei a pintar esse personagem. E aí eu gastei todo o meu tempo fazendo aquele processo que, se você já tá no canal, você sabe muito bem como funciona, que é começar aos pouquinhos. Eu comecei usando a cor local e aos poucos eu fui adicionando as sombras, e de vez em quando eu colocava uns highlights, né, dependendo de onde eu tava pintando, mas normalmente focando muito em colocar as sombras. É muito importante isso pra mim, sabe, pessoal? Fazer bem aos pouquinhos, colocando as cores locais e ir trabalhando, né, as sombras bem devagarzinho. Esse daí foi um processo que saiu muito chuchu beleza. E uma dica que eu deixo pra vocês, caso vocês queiram também fazer pinturas rápidas, isso daí foi algo que eu percebi já faz alguns anos, é de usar brushes que não são soft. Essas brushes, como as brushes bolinhas, elas deixam o que a gente chama de hard edge, que é quando a borda entre um traçado e outro é completamente dura, né? Acaba não tendo aquele degradê que alguns brushes fofinhos deixam. É realmente algo ríspido entre uma cor e outra. Isso é importante para dar essa sensação de finalizado, porque ela fica muito contrastante. Você consegue ver aonde uma cor é uma cor, aonde a outra cor é a outra cor. Isso faz com que fique com uma carinha de finalizado, mesmo não tendo, porque acaba tendo bastante contraste e parece que tem muita informação. Isso daí é um daqueles truques de mestre que eu uso já faz um tempinho para dar cara de finalizado para coisas que não estão tão finalizadas assim. É muito poderoso na hora de enganar o nosso olho. Mas é claro que isso também vai muito de gosto. Caso você goste de hard edge, eu recomendo, mas se não gostar, tá tudo bem também usar soft brush. Só vai demorar um pouquinho mais para você deixar com uma cara de finalizado, mas não que isso seja um problema também. É realmente só uma dica que eu quero deixar com vocês de algo que eu percebi com o tempo. E agora sim, vamos dar uma olhada em como que ficou esse nosso Daily Draw de hoje.
E bom, pessoal, essa foi a nossa ilustração de hoje do nosso personagem que a gente fez há um tempinho atrás. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo que você assistiu, clica nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!